Shabbat Shalom. Quem participa dos minyanim diários, que tem acontecido online, aqui da CIP, já deve ter notado que tem uma parte do serviço da qual eu gosto muito. Eu sempre tento traduzi-la. Vem logo depois do Barichu, uma bênção que agradece a Deus. Yotzer Or Uvore Choshech, Ose Shalom Uvore Takol, que produz a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria tudo. A bênção tem inspiração no livro de Isaías, na qual a tensão entre opostos fica ainda mais clara. Lá Deus se autodefine como aquele que produz a luz e cria a escuridão, que faz a paz e cria o mal. Luz, escuridão, paz, mal. Aparentemente categorias estanques e bem definidas, que nos ajudariam a conduzir uma vida de significado. Mas a Parashá dessa semana, a Parashá de Pinchas, convida a gente a reconsiderar essa perspectiva de categorias estanques e tão bem definidas. Logo no comecinho da Parashá, o texto dá continuidade a uma história que tinha começado na Parashá da semana passada, Parashá de Balak. Deus tinha manifestado o seu desconforto com o fato de que homens israelitas estarem se envolvendo com mulheres moabitas e adotando as práticas religiosas delas. Pinchas, já na Parashá dessa semana, Pinchas, um sobrinho neto de Moshe, vê um homem israelita trazer uma mulher midianita no acampamento e assassina os dois. Como resultado desse ato de violência, Pinchas é recompensado por Deus com um Brit Shalom, um pacto de paz. Se paz é, como indica os versos de Isaías, o oposto de mal, qual paz pode resultar desse ato de violência de Pinchas? Às vezes, a gente usa tanto algumas palavras que a gente para de se preocupar com o que elas de fato significam. O que será que é paz? Ou em um contexto judaico, o que será que é shalom? No dicionário, eu fui procurar no dicionário Even Shoshan, hebraico, tinham 4 significados para o verbete. Shalva, menucha, sheket, calma, descanso, silêncio. Isso é paz. O outro significado era matzav lelo milchama, yachasei yedidut, um estado sem guerras, relações de amizade. O terceiro significado era matzav, mamad, estado, condição. Quando você pergunta em hebraico sobre o shlom de alguém, você está perguntando como essa pessoa está, em que estado essa pessoa está. E o quarto significado, que é mais ou menos relacionado com esse terceiro, que é nusach bracha mekubal bepgishat bnei adam, uma fórmula de saudação comum quando 2 pessoas se encontram. Então, em hebraico, quando você quer falar tudo bem, você pergunta ma shlomcha, como você está? Que mais ou menos tem a ver com a primeira, você está perguntando do estado da pessoa. O que nenhuma dessas 4 definições indica, no entanto, é a relação entre shalom e shalem, ou entre paz e completo. Se a gente pensa um pouco, a gente vai se dar conta de que meia paz é o mesmo que paz nenhuma. A paz só existe quando ela é de fato completa. O Rapa, uma banda de reggae brasileiro, expressou isso especialmente bem na sua música Minha Alma, de 1999. Paz sem voz não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz: qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Para quem hoje no Brasil a paz é uma realidade? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública,
Em 2019, 6.375 pessoas foram mortas em decorrência de intervenções policiais. Quase 80% delas negras, 79,1% delas negras. Isso quer dizer que quase 14 negros são mortos pela polícia todo dia no Brasil. Queria que as pessoas parassem um pouco e se pensassem se no mundo 14 judeus fossem mortos pela polícia, o medo com que a gente ia andar nas ruas. 14 negros são mortos pela polícia todo dia nesse país. Quem vai falar de paz? Em 2020, 175 pessoas trans foram assassinadas, o que coloca o Brasil na vergonhosa posição de líder no mundo no assassinato de pessoas transexuais. Os povos originários, os indígenas brasileiros, têm tido seus direitos atacados, suas reservas invadidas, e até o marco legal que os protege está sendo questionado nos últimos anos. Quem tem paz no Brasil de hoje? Nas manifestações nos Estados Unidos que se seguiram ao assassinato de George Floyd, um grito de guerra antigo, e que era comum nessas manifestações, dizia: "No justice, no peace." Sem justiça, não haverá paz. Diferente de luz e escuridão, paz e mal, que de algum jeito são opostos um do outro, justiça e paz não parecem termos que se contradizem mutuamente, como esse slogan parece indicar, mas de fato tem uma tensão entre justiça e paz. Muitas vezes a nossa paz é importunada quando segmentos para quem essa ideia de paz é um sonho distante. Essas pessoas nos sacodem da dormência nas suas demandas por justiça. Paz, de alguma forma, parece um privilégio de quem tem assegurada a justiça ou de quem é beneficiado pela injustiça. Uma outra música popular, dessa vez uma música de Muki, um rapper israelense, chamada Medabrim al Shalom, fala-se sobre paz, uma música de 2001, trata dessas questões. Diz o Muki: todos falam sobre paz, mas ninguém fala sobre a justiça. Para um é o paraíso, para o outro o inferno. Quantos dedos estão sobre o gatilho? Então ficamos sozinhos, falamos com a parede, não há com quem falar. Se ao menos entendêssemos que todos somos um, veremos tudo se juntar. A verdade é que a nossa paraxá também lida com a questão da justiça, ou pelo menos com a questão da falta dela. Tzelofhad era um membro da tribo de Menashe, que morreu deixando 5 filhas e nenhum filho. Pelas regras da época, só filhos homens recebiam herança. Então, as filhas de Tzelofhad pediram aos líderes israelitas, entre eles Moshe, que reconsiderassem a questão, porque senão a regra que estava valendo implicaria que a família ficaria sem as suas terras. Deus escuta os seus apelos e decide que o seu pedido é justo e que, no caso da morte de um homem sem herdeiros homens, as filhas receberiam a herança. No caso de ter um filho homem, continuaria que o homem receberia tudo, mas se não tiver nenhum homem, as mulheres receberiam. Em geral, a gente aponta para a solução dessa questão como exemplo de flexibilidade da legislação bíblica e da possibilidade da sua transformação. E mesmo assim, a solução parece incompleta. Assim como não existe meia paz, não pode existir meia justiça. E sistemas baseados em privilégios a certos grupos não podem levar nem à paz, nem à justiça. Um sistema que privilegia os filhos
no qual as mulheres só tenham direito à herança quando não tiverem irmãos homens, nunca pode ser considerado justo. E um mundo em que a justiça de alguns está ameaçada, a paz de todos está em risco. Essa Parashat Pinchas, dá tons e complexidade a temas que muitas vezes a gente trata como óbvios. Paz não é óbvia, nem tampouco é a justiça. Especialmente quando a gente vive em realidades de desigualdade extrema, na qual o sexo de uma pessoa, a sua cor, o CEP do lugar onde ela mora, tem pesos desproporcionais, não só sobre como cada um de nós nasce, mas também sobre a vida e a morte que a gente vai ter. A paz que você quer no teu bairro pode ser inconcebível em outra parte da cidade. A justiça da periferia, completamente inviável nos bairros do centro. Como explicar que Pinchas tenha recebido o pacto de paz e que a solução determinada para as filhas de Tzelofhad tenha sido na Torá considerada justa? Em um artigo de uma professora querida, a Rabina Rachel Edler, ela diz que a Torá foi escrita com fogo preto sobre fogo branco. Um midrash que diz isso, ela cita esse midrash. Mas que o documento que a gente tem hoje, guardado ali na Arona Kodesh, é escrito com tinta sobre a pele de animais mortos. E mesmo assim, como um milagre, o fogo divino se faz presente nos nossos rolos de Torá. Nas nossas leituras, a gente continua buscando, nem sempre com sucesso, essas fagulhas divinas no texto, insights que nos ajudem a iluminar as nossas vidas. Da minha parte, eu acho que a Torá nos provoca para que a gente debata e continue recebendo o prêmio, para que a gente inquira e busque construir sociedades em que, de fato, a gente tenha paz e justiça para todos. Nas palavras do Salmo, até o dia em que a bondade e a verdade se encontrem, que a justiça e a paz se beijem. Que assim seja, ainda nos nossos dias. Shabbat Shalom.